Amém, amados? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu quero pedir para você se colocar em pé. Vamos declarar mais uma vez. Durante o tempo de louvor, nós podemos sentir intensamente a presença de Deus neste lugar. Nós podemos sentir a sua chama, o seu fogo neste lugar. E eu convido você a declarar isso mais uma vez, com toda a intensidade do seu coração. Porque tu estás presente, um instante fica eterno. Tudo que é passageiro perde todo o seu valor. Pela fé eu estou certo que tu estás bem perto. Tudo que eu Jesus, Aleluia. dentro do meu coração, pois contigo eu sou inteiro. para mim tens o primeiro. Tu completas tudo em mim, Jesus. Declare para Ele, declare para Ele. Estás presente, a chama nunca se apaga. Tua presença me envolve, és a minha fonte eterna de alegria, fonte eterna de amor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor, Jesus, porque tu estás presente, a chama nunca se apaga, tua presença me envolve, és a minha fonte eterna de alegria, fonte eterna de amor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor, Jesus. Ele é a tua fonte. Ele é a tua fonte. Um instante fica eterno. Tudo que é passageiro perde todo o seu valor. Pela fé eu estou certo, tu estás bem perto. E o que Jesus, Porque tu estás presente, as certezas se dissipam, todo medo se desfaz dentro do meu coração, pois contigo estou inteiro. para mim tu és o primeiro. Jesus, porque tu estás Presente, a chama nunca se apaga, tua presença me envolve, és a minha fonte eterna de alegria, fonte eterna de amor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor, Jesus.
porque tu estás presente, a chama nunca se apaga. Tua presença me envolve, és a minha fonte eterna de alegria, fonte eterna de amor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor, Jesus. Aleluia, aleluia. Ele está presente. Ele está presente neste lugar, nesta noite. Aleluia. Existe uma fonte eterna, uma fonte capaz de te dar vida, uma fonte capaz de dissipar toda dúvida, toda incerteza, todo medo, toda angústia. Existe uma fonte eterna, verdadeira. Esta fonte é Jesus. E nesta noite, Ele te atraiu a este lugar. Você foi atraído a este lugar pela presença dessa chama, pela presença dessa fonte eterna, da qual flui um rio de água viva. Apocalipse 3:20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo, quem está declarando é o Senhor Jesus. Ele está à porta. Quando você vê no original, quando ele diz, eis que estou à porta, ele está dizendo, veja, olhe, repare, preste atenção, eu estou à porta, eu estou batendo, eu quero chamar a tua atenção, eu tenho te atraído para mim com o meu amor profundo. E ele bate a porta. Muitas coisas têm batido a porta das vidas das pessoas nesses dias, e muitas dessas coisas não são boas. Muitas dessas coisas geram morte, geram decepção, geram escravidão. Mas o Senhor Jesus, Ele está dizendo para você nessa noite, preste atenção, eu estou batendo a porta do teu coração. E se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Ele está dizendo, se você ouvir a minha voz, se você ouvir o meu chamado, eu quero ter comunhão contigo. Eu quero entrar na tua vida, eu quero entrar na tua casa, eu quero me assentar à tua mesa, eu quero ouvir das tuas necessidades, porque em mim você pode encontrar vida eterna. Eu não conheço todas as pessoas que estão aqui nessa noite, eu não conheço a tua realidade, eu não conheço a tua necessidade, mas uma coisa eu sei, o Senhor Jesus te atraiu a este lugar. Você não veio a este lugar por acaso, você não veio a este lugar apenas porque alguém te convidou, você veio a este lugar porque o Espírito Santo te convenceu que o Rei da vida, o Autor da vida estaria aqui, e neste lugar você poderia ter um encontro com Ele como você nunca teve. Você ouviu nessa noite algumas pessoas dizendo assim, há tantos anos eu entreguei a minha vida para Jesus, e Ele mudou a minha vida. Eu quero te dizer que esta é a tua noite, é a tua noite. Nesta noite você tem a oportunidade de dizer, Jesus, eu estou ouvindo ao teu clamor, eu estou ouvindo você bater na porta da minha vida,
E eu quero abrir o meu coração e te convidar para que tu entres e para que tu venha cear comigo e para que tu venha ter comunhão comigo. Mas como que eu faço isso? É muito simples. Basta você levantar uma das suas mãos, declarando: Jesus, eu quero você na minha vida. Talvez você nunca tenha feito isso publicamente. Talvez em algum momento, lendo a palavra de Deus na tua casa, ou ouvindo alguma mensagem, você até disse: eu quero Jesus. Mas é importante você declarar isso publicamente diante da igreja. Nesta noite, existe alguém entre nós que gostaria de convidar Jesus Cristo para entrar em seu coração, entrar em sua vida? Dê um sinal, não para mim, levante a sua mão, não para mim, não para esta igreja, mas para o Senhor Jesus. Talvez você possa estar em dúvida nesse momento: será que eu devo levantar a minha mão? A sua mão está pesando. Eu quero te dizer, você deve levantar a sua mão. Não perca esta oportunidade. Você está no lugar apropriado, você está no lugar certo. Existe alguém entre nós que ainda não tenha entregado a sua vida a Jesus? Eu vou te dar mais uma oportunidade. Existe alguém entre nós? Levante a sua mão. Eu declaro que você é livre para levantar a sua mão e convidar Jesus para entrar em seu coração. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Existe mais alguém? Mais alguém? Não perca essa oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Mais alguém nesta noite que queira entregar sua vida para Jesus? Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu só estou vendo a mão dos irmãos apontando. Aleluia. Você tem certeza que a pessoa que está ao seu lado já conhece Jesus? Nós fomos desafiados num projeto chamado 30 por 1, e você pode ter a oportunidade nessa noite de começar esse projeto. Se você não conhece a pessoa que está ao seu lado, pergunte a ela se ela já entregou a sua vida para Jesus, se ela gostaria de fazer isso nessa noite. Estimule, seja ousado, não perca a oportunidade de ganhar uma vida para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você que levantou a sua mão, eu gostaria de te pedir mais uma gentileza. Aleluia, glória a Deus. Você que levantou a sua mão, por favor, venha até aqui à frente. Eu quero fazer uma oração contigo. Eu quero te ajudar nessa oração, na qual você vai convidar Jesus para entrar na sua vida. Esse é um momento maravilhoso da sua vida. Esse é o momento mais importante da sua vida. Nesse momento você está tomando a decisão mais importante da sua vida. Aleluia, pode vir, pode vir. Aleluia. A palavra de Deus diz que um dia todos nós estaremos na presença do Senhor, e Ele vai olhar para nós e vai nos chamar pelo nosso nome. Qual o teu nome, querido? Adriano. Naquele dia, em meio a uma multidão incontável de pessoas, Ele vai dizer: Adriano, e você vai dizer aqui, vai levantar a sua mão e Ele vai dizer: venha, filho, venha, meu amado, eu vi a tua disposição, eu vi a tua resposta ao meu chamado. Eu gostaria de fazer uma oração e gostaria que você repetisse esta oração comigo, que você declarasse cada palavra como sendo sua palavra.
Feche os seus olhos, coloque fé em seu coração e declare assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que vieste em carne para me salvar. E nesta noite, eu Te recebo como meu Salvador e como meu Senhor. Eu Te peço perdão pelos meus pecados e renuncio às obras das trevas. Senhor, enche-me com o Teu Espírito Santo e escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. A chama nunca se apaga, Tua presença me envolve. És a minha fonte eterna de alegria, fonte eterna de amor. Aleluia. Vire de frente para esse povo lindo, maravilhoso, que está contemplando você com uma alegria e com algo ensaiado para te dizer com todo o coração. Vamos lá, igreja. Nós amamos vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Apaga, Aleluia. Tua presença me envolve. És a minha fonte eterna de alegria, fonte eterna de amor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor Jesus. Amém, amados. Vocês podem se assentar, por favor. Eu não sei quanto a ti, mas eu já estou saciado. Nós já celebramos, nós já pulamos, nós já declaramos a presença de Deus neste lugar, nós já tivemos salvação. É uma coisa maravilhosa. Mas aprove o Senhor colocar uma palavra no meu coração para dividir com vocês. Amém? E para você que gosta de anotar a palavra e às vezes pergunta qual o título dessa mensagem, então anote: Alimentadores de vidas. Esse é o título da mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo ou acompanhar aqui no telão, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 13. Está escrito: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, e quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é passada. Despede as multidões para que vão às aldeias e comprem o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, dai-lhes vós de comer. Próximo. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães,
deu-os aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e de crianças. Glória a Deus, glória a Deus. Deus tem algo tremendo para falar ao teu coração nessa noite. O texto sagrado afirma: as multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. E eu quero te dizer que não apenas na época de Jesus, mas hoje ainda, as multidões buscam um caminho para que possam seguir, algo no qual elas possam crer. Basta você olhar para as pessoas que estão ao teu lado, no teu ambiente de trabalho, na tua faculdade, e você percebe que a maior parte delas precisa algo para seguir, precisa algo para se alimentar, precisa algo para que possa crer. No seu íntimo, essas pessoas buscam uma mensagem que lhes traga paz, que alivie os seus corações, algo no qual possam confiar, algo no qual possam crer, algo que julguem ser verdadeiro, que lhes traga segurança, no qual eles possam firmar os seus pés, os seus valores, o seu estilo de vida. Deus criou o homem, um ser trino. Outro dia o pastor Kelsey falou isso, e outro dia, quando ele falou isso, eu me lembrei de um curso de casais, onde eu estava ministrando essa mensagem, e eu percebi que tinha uma irmã, que entre uma palavra e outra, ela pescava. E eu olhei fixamente para ela e disse: Deus criou o homem um ser trino. E ela fez assim, e eu disse para ela: cabeça, tronco e membros. E ela concordou. E eu digo: acorda, querida, porque você está dormindo o curso inteiro. Deus criou o homem um ser trino: espírito, alma e corpo. O espírito do homem, ele só pode ser preenchido pelo Espírito de Deus. O espírito do homem busca algo que satisfaça a sua necessidade espiritual. A alma fala dos sentimentos, fala das carências, fala das emoções, e o corpo fala das necessidades fisiológicas. Quando o homem não consegue encontrar a Jesus, que é o único caminho que leva a Deus, em João 14:6 está escrito: assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando o homem não consegue encontrar a Jesus, que é o único caminho capaz de levar o homem a Deus, ele se apega a outras coisas, a coisas falsas, religiões, doutrinas, filosofias enganosas. Em Colossenses 2:8, Paulo diz assim: tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Sabe, quando as pessoas não encontram o caminho que é verdadeiro e que é Jesus, elas se deixam levar por coisas que as escravizam, sejam religiões que lhes impõem regras: pode, não pode, não pode, não pode. Sejam comportamentos compulsivos, seja na área da promiscuidade sexual, seja na área dos vícios, na área das drogas, na área da bebida,
seja na alimentação. Só existe um caminho. Este caminho é Jesus. Este é o único caminho que te leva a Deus. E o teu espírito precisa ser convencido deste caminho, para que você não se perca, para que você não seja escravizado. Diante desta realidade, nós sabemos isso, nós somos a igreja do Senhor. Diante dessa realidade, o que nós podemos fazer nesta sociedade? Como nós podemos levar as pessoas a encontrarem este caminho? Como nós podemos ajudar as pessoas a encontrarem esse caminho? Primeiro ponto que eu quero destacar para você nessa noite está embasado no versículo 14, capítulo 14, versículo 14 de Mateus. E esse primeiro ponto é: como vê, sente e age o verdadeiro pastor. O texto sagrado diz: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Jesus viu uma grande multidão. Mas qual o sentido desse ver? Nós vemos muitas coisas. Os nossos olhos estão atentos para todas as coisas. Passam muitas coisas diante de nós ao longo do dia. E o texto diz: Jesus viu a multidão. Nada passa despercebido a Jesus. Jesus viu a multidão, sim, ele viu, mas no meio da multidão, ele viu o estado de cada um. A palavra aqui para ver, outro dia eu preguei sobre isso, é oida ou oide, e significa ter intimidade. Jesus, olhando para aquela multidão, ele conheceu o coração de cada pessoa. Ele sabia das dificuldades, ele sabia das lutas, ele sabia das misérias, ele sabia dos desafios, ele sabia das alegrias. Jesus conhecia a multidão, Jesus conhecia o coração daquele povo. Em João 10,14 está escrito: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e delas sou conhecido. O verdadeiro pastor, o bom pastor, ele consegue olhar no meio da multidão e enxergar o coração de cada uma das suas ovelhas. Este é Jesus. Na continuidade do texto fala que ele teve íntima compaixão com aquela multidão. Quando você fala de algo que é íntimo, você fala de algo que está arraigado no mais profundo, no âmago de uma pessoa. E Jesus, olhando aquela multidão e conhecendo as suas necessidades, ele teve uma íntima compaixão. Ele foi movido pelas suas entranhas. Mesmo que ele não quisesse parar para olhar e ver aquela multidão, ele não conseguiria, porque ele foi movido pelas suas entranhas. Ele teve uma compaixão profunda, ele teve um amor verdadeiro. Muitas vezes a palavra fala de um amor não fingido. Quando a palavra fala de um amor não fingido, se você fizer a leitura ao contrário, você vai ver que existe um amor fingido, um amor hipócrita, um amor onde a pessoa te cumprimenta e diz: ô meu irmão, como é que está? Tudo bem? E antes que você responda, ele já virou as costas, porque na verdade ele não está interessado em saber se está tudo bem ou não. Mas o texto diz que Jesus, ele foi movido de íntima compaixão.
pelas suas entranhas. Ele não podia se omitir às necessidades daquela multidão. Na parte final desse versículo, diz que Jesus curou os enfermos. O verdadeiro pastor, ele não apenas olha para o rebanho, ele vê, ele conhece e ele se identifica com o rebanho. Ele sente a dor do rebanho e age em direção a ele para curá-lo. A Bíblia fala sobre o pastor verdadeiro que é Jesus, e ela fala também dos cães. Em Lucas 16, 21, nós temos um versículo interessante. Conta a história de Lázaro, o mendigo. Está escrito: e Lázaro desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ou seja, os cães, a Bíblia diz que nós devemos nos acautelar dos cães. Quem são os cães? Os cães são aqueles que estão apenas interessados em lamber as suas feridas. Eles não estão interessados em curar os enfermos. Eles não estão interessados em investir na sua vida para trazer algo da parte de Deus que possa mudar a sua realidade. Os cães estão apenas interessados em passar a mão sobre você, para que você continue ali, domingo após domingo, culto após culto, participando, trazendo o seu dízimo, trazendo a sua oferta. Não são aqueles que dizem para você a verdade, mas aqueles que passam a mão na tua cabeça, fazendo com que você se sinta um coitadinho, sem condições de romper naquela dificuldade. Estes são os cães. A Bíblia também fala em 2 Reis 9:36, 2 Reis 9:36, quando conta a história de Jezabel, está escrito: então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezabel, os cães comerão a carne de Jezabel. Nós conhecemos a história de Jezabel. E quando ela caiu do local onde ela estava, os cães vieram e comeram todas as suas carnes. Os cães, que a palavra diz que você deve se acautelar, são aqueles que sugam a tua energia, são aqueles que sugam os teus recursos, são aqueles que sugam a tua vida e não te apresentam o evangelho do reino, capaz de fazer uma mudança, não te apresentam a Jesus, o único capaz de mudar a tua história. A palavra diz: acautelai-vos dos cães. O verdadeiro pastor, ele vê o seu povo, ele sente a necessidade do seu povo e ele cura o seu povo. O segundo ponto que eu quero chamar a tua atenção é entendendo o tempo e o lugar. Quando nós vemos no capítulo 14 de Mateus, o versículo 15, está escrito: e sendo chegada a tarde, os discípulos, em algumas versões, fala que Filipe, aproximaram-se dele dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Em que contexto isto está acontecendo? Em que contexto os discípulos chegam para Jesus e o aconselham a que ele disperse a multidão?
Quando nós vemos um texto paralelo no Evangelho de Marcos 6, 7, nós vemos Jesus enviando seus discípulos para que fossem de cidade em cidade de Israel, pregando o Evangelho, expulsando demônios, curando enfermos. Ele envia os discípulos para uma viagem missionária, uma viagem na qual os discípulos trabalharam muito, muito, muito. E eles voltam, nós vemos também em Marcos, capítulo 6, um pouco à frente, no verso 30, os discípulos voltando. E os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e como tinham ensinado. E ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, para que possam repousar um pouco, porque eles haviam trabalhado muito, eles estavam cansados, alegres por estarem fazendo a obra de Deus, mas estavam cansados fisicamente. Nesse contexto, quando Jesus desembarca com os seus discípulos, ele se depara com aquela multidão. E ele se compadece dessa multidão. Então os discípulos dizem: chegada a tarde, o lugar é deserto, a hora é avançada, manda essa multidão embora, que eles vão pelas aldeias, para que eles possam comprar o que comer. Eu quero que você reflita comigo, eu creio que há um caráter profético nesse versículo, que talvez nem os discípulos tenham se dado conta disso quando eles pronunciaram essas palavras. Chegada a tarde. Chegada a tarde fala de um sentimento dos discípulos de haver trabalhado o dia inteiro. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de trabalhar demais ao longo de um dia e chegar a dizer assim: vai dar meia-noite, não vai dar 6 horas hoje, eu não aguento mais, eu preciso parar, essa semana não está chegando a sexta-feira, não é verdade? Fala de um sentimento de ter trabalhado o dia inteiro e de achar que a tarefa já estava completa. Fala também de falta de percepção dos discípulos. Havia uma multidão diante deles que precisava ser alimentada e ser curada. E eles estavam dizendo: olha, por hoje chega, né? Nós já fizemos tudo, agora é hora de descansar, né? Falta de percepção. Muitas pessoas estão à nossa volta, com muitas necessidades. E muitas vezes nós fechamos o nosso coração para isso. Outro dia, no meu trabalho, eu estava numa reunião com um grupo de médicos, um grupo seleto. Havia uma palestrante muito importante, uma pessoa que deixa uma distância dela para as outras. Ela não permite que as pessoas se aproximem dela. E eu cheguei neste lugar um pouco mais cedo, uns 40 minutos mais cedo. E ela estava ali, veio cumprimentar e fomos arrumar o aparelho para projeção e ficamos conversando. E eu não me lembro o que ela me falou. E o Espírito Santo me levou a dizer para ela assim: pois então, eu sou pastor. Ela me olhou assim: você é pastor? Eu digo: sim, eu sou pastor. E ela disse: como é que é a tua igreja? E começou a perguntar uma série de coisas. E eu percebi num dado momento que ela estava perguntando não apenas para ser educada. Eu percebi que ela estava perguntando porque ela estava interessada, porque ela tinha necessidade, ela tinha sede de ouvir sobre Deus. E ela me pergunta num dado momento: mas como que é na tua igreja então? Quem que congrega lá? Que tipo de pessoa? E eu percebi na pergunta dela que ela queria saber se eram pobres ou ricos, se eram analfabetos ou professores. E eu respondi para ela: olha, na igreja nós temos todo tipo de gente,
nós temos empresários, nós temos médicos, nós temos pessoas de classe média e nós temos pobres. E todos congregam ali, e todos se alimentam da palavra de Deus ali. E ela me pergunta assim, mas deve ser muito difícil de falar com um povo tão diferenciado. Eu olhei para ela e eu tive uma compaixão daquela mulher. E eu disse para ela assim, sabe de uma coisa, doutora? Não é difícil, é muito fácil. E ela me olhou com um ar de estranheza. Eu disse, sabe por que é fácil, doutora? Porque todos eles são pessoas. Todos eles têm as mesmas necessidades. Todos eles têm as mesmas alegrias, as mesmas tristezas, as mesmas vitórias, as mesmas derrotas. Todos eles precisam ouvir a palavra de Deus. Todos eles precisam de Jesus. E aquela mulher continuou perguntando, e eu tive que interromper, porque começaram a chegar outros médicos, e o meu objetivo ali era conduzir uma palestra científica para médicos, não era pregar o Evangelho. Mas foi tão interessante, porque uma colega que congrega aqui conosco, a Cris, chegou para mim e disse assim, essa mulher, ela é muito orgulhosa, e ela teve uma decepção no seu casamento agora, há pouco tempo, quase se separou do seu marido. Ele, sendo um médico importante, um médico famoso, traiu essa mulher com uma enfermeira do hospital. E o casamento dela está ruído, é um casamento de aparências. Sabe, ela é mais uma da multidão. Ela tem sede, ela precisa, assim como o mais simples, ela precisa de Jesus. E eu não pude continuar ali, mas foi muito interessante, porque cada médico que chegava, ao invés dela falar alguma coisa científica, ela falava assim, você sabia que ele é pastor? Você sabia que ele prega Jesus? Você sabia que ele trabalha com casais? Olha, ele falou isso, ele falou aquilo. Foi muito interessante. E mais interessante ainda foi ver que todos eles fizeram perguntas. Colocaram uma situação ou outra. A multidão precisa ser alimentada e curada. Teve um deles que no final da reunião, pense num camarada que é um caco. Pense, o camarada é um caco. Ele tem distúrbio na área de sexualidade. É um cara promíscuo, cara safado. E eu vou te dizer, esse cara é ginecologista. Não vou dizer o nome dele, mas pense num cara perigoso. Esse cara estava ali e ele ouviu tudo aquilo. Aí ele chegou para mim no final da reunião, por trás, muito discretamente, cutucou no meu ombro e disse assim, ao invés de me chamar pelo nome, né, como os médicos costumam chamar os representantes, ele olhou para mim e disse assim, pastor? Eu me virei e disse, pois não, eu preciso conversar contigo. Eu digo, pois não. Ele disse, olha, eu sou árabe, eu tenho uma formação religiosa completamente diferente da sua, mas você falou algumas coisas aqui nessa noite que tocaram no meu coração. Eu estou com o meu casamento destruído. Você pode me passar o seu telefone? Eu quero te ligar e marcar um horário contigo. Deixa eu te dizer uma coisa, representante não marca horário, médico não marca horário com representante. Quem marca horário com o médico é o representante. Para chega lá e espera. Não é assim, doutor Romualdo? Chega lá e espera. Mas aquele médico chegou para mim e disse, eu quero marcar um horário contigo e eu quero ouvir o que você tem para me dizer sobre Jesus e como ele pode mudar a minha vida. A multidão está à nossa volta. Nós só temos que olhar e enxergar as necessidades e tratar de alimentá-las. Chegada a tarde, sabe que horas era esse jantar? Já era quase meia-noite essa conversa. Eu já tinha trabalhado o dia inteiro.
Na hora que eu encostasse num muro, eu ia dormir. Era só fechar os olhos. Sabe? Chegada à tarde, eu estava cansado. Chegada à tarde, ainda era tempo de alimentar as multidões. A falta de percepção fala do crente X-Bacon e do crente X-Egg. Vocês já sabem, né? No X-Egg, a galinha está envolvida no processo. Ela dá o ovo. Agora, no X-Bacon, o porco dá a carne. Ele entrega a sua própria carne. Então, isto é comprometimento. Chegada à tarde, fala de um cuidado superficial. Olha o que continua dizendo nesse versículo. O lugar é deserto, a hora é avançada, despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Isso aqui é profético. Os discípulos não sabiam a profundidade do que eles estavam dizendo e o impacto que isso tem nos dias atuais. Meus irmãos, o lugar é deserto, está falando de que o mundo é deserto. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, o mundo é árido. O que o mundo oferece? Oferece aparência, oferece mentira, oferece traição, prostituição, adultério, corrupção, pedofilia. O mundo oferece essas coisas. O mundo é deserto. O mundo não te oferece vida. O mundo jaz no maligno. Os discípulos talvez nem tenham se dado conta do que eles disseram, mas traz isso para os nossos dias. Outro dia eu estava vendo o jornal à noite com a minha esposa e a sensação que eu tive é que eu estava vendo um daqueles filmes em que Jesus havia voltado, arrebatado a sua igreja e o caos estava estabelecido. Você olhava para o Brasil, corrupção, corrupção, corrupção. Você olhava para as notícias do mundo, você via que aqueles imigrantes vindo da Ásia para a Europa, em bandos, famílias inteiras, morrendo pelo caminho, passando todo tipo de dificuldade. Você olhava para o outro lado, para a África, as pessoas atravessando o mar e morrendo naqueles barcos. Parecia um filme de Apocalipse. Sabe por quê? Eles dizem assim: a hora é avançada. O lugar é deserto e a hora é avançada. A hora avançada fala de o dia está acabando. Estamos nos tempos do fim. Eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, se segure bem na cadeira, que eu quero te dizer o seguinte: Jesus está voltando. Jesus está às portas. Fica esperto. Abre o olho, tchê. A hora é avançada. Estamos nos tempos do fim. E nada podemos fazer, eles dizem para Jesus. Não podemos competir com o que o mundo está oferecendo. Os discípulos estão dizendo o seguinte: a luz está sumindo. Nós não podemos fazer nada. A hora é avançada. E aí eles dão um conselho a Jesus: despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Mas agora eu te pergunto, se o lugar é deserto, se a hora é avançada, se o mundo é árido, e se Jesus está voltando, e o mundo não tem nada para oferecer para as pessoas, o que eles vão encontrar pelas aldeias? Que alimento eles vão encontrar? O que eles vão comprar para comer? Em outras palavras, eles estão dizendo para Jesus assim: deixe que a multidão vá e se alimente do que ela quiser, de aldeia em aldeia, de lugar em lugar. Se alimentem daquilo que elas pensam saciar as suas vidas, seus corações. Jesus, nós já estamos cansados, já é tarde, trabalhamos bastante, deixe esse povo ir.
não temos recursos, não temos pessoas, não temos como alimentar essa multidão. Esse versículo ele é profético. Os discípulos não se aperceberam da profundidade do que eles estavam dizendo. E quando nós trazemos isso para os nossos dias, esse versículo é extremamente atual. E o terceiro ponto que eu quero dizer para você é: alimente com o que você tem nas mãos. Alimente com o que você tem nas mãos. No mesmo capítulo 14, no verso 16, na versão fiel, está escrito assim: Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão dar-lhes vós de comer? Jesus ensina aos discípulos a necessidade de se deixar gastar pelas vidas. Sabe de uma coisa? Tem momentos que você não está afim. Vou te dar, tem momentos lá no Rio Grande que a gente diz assim: eu estou tri-afim. Mas tem momentos que tu não está afim, tu está cansado. De repente não teve um dia que foi difícil. Quem aqui já experimentou um dia de trabalho difícil, em que as coisas aparentemente não deram certo? De repente tu estás num dia desses, está cansado, não quer. Aí Jesus disse para eles: olha, é urgente, é necessário que vocês deem de comer a esta multidão. Paulo, em 2 Coríntios 12, 15, diz assim: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Paulo não estava aqui quando Jesus falou com os discípulos, ele veio depois, mas ele entendeu, eu me deixarei gastar. Sabe, nós estamos vivendo como igreja hoje, igreja local, avivamento, um grande desafio, mas um desafio tremendo. Sabe qual é o desafio? Nós queremos ganhar muitas vidas para Jesus, nós queremos saquear o inferno neste lugar, mas me parece que está faltando lugar para botar esse povo aqui, porque dá para contar aqui nas mãos as cadeiras vazias. Então, quando vierem todos os outros, que cada um de nós vai ganhar no projeto 30 por 1, eu te pergunto, onde que nós vamos colocar esse povo? Quem vai cuidar deles? Quem vai pregar para eles? Quem vai discipular essas vidas? Quem vai ensinar a andar no Senhor? Somos nós. Nós estamos até pensando, vamos para um lugar maior. Será que vamos? Deus sabe, eu não sei, né? Ou vamos fazer 2 cultos, 3 cultos. Mas vai ficar pesado. Vai ficar pesado. Os meus irmãos do ministério, né, têm conversado comigo sobre isso. Mas 2 cultos, né? Será que vai ficar pesado? Vai ficar pesado. Mas sabe de uma coisa? Dai-lhes de comer vós mesmos. Se deixe gastar. Não tenha medo. Invista nessas vidas. Sabe por quê? A hora que abrirmos um outro culto aqui, nós teremos de manhã uma multidão semelhante a essa. E nós vamos alimentá-los. As pessoas que estão à tua volta precisam que você as alimente. Jesus questiona os discípulos: vocês não estão enxergando? Como assim vão pelas aldeias e comam o que quiserem? Vocês não percebam que é urgente que vocês os alimentem? Que deem a eles o alimento genuíno e verdadeiro, o pão da vida, o discipulado, o acompanhamento. Vocês não entendem nem mesmo o que acabaram de dizer, que a hora é avançada e o lugar é deserto? O mundo está olhando para nós, está esperando de nós algo que faça diferença.
nas suas vidas. Então, no verso 17, está escrito: então lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Em algumas versões diz que André falou isso. Os discípulos estão dizendo para Jesus: olha, Jesus, veja as nossas limitações, somos tão pequenos, tão pobres, só temos aqui 5 pães e 2 peixes, não dá nem para nós. Como é que nós vamos repartir com esse povo? Só tem uma costela para assar aqui para o nosso grupo familiar. Não vai dar para dividir com a igreja toda. Não é verdade? Em outras palavras, Jesus, nós não sabemos como cuidá-los. Jesus, nós não temos tempo para cuidá-los. Jesus, nós não sabemos como alimentá-los, como pastoreá-los. Sabe de uma coisa? Anota isso, você que está anotando. Para você ser salvo, você não precisa dar coisa nenhuma, apenas receber, é pela graça. Mas para ser discípulo de Jesus, aí você precisa dar tudo que você tem. Nada mais é teu. Tua vida não é tua, os teus bens não são teus, a tua família, tudo isso está nas mãos de Jesus. E Ele pode te pedir: me empresta um pouco agora, porque agora eu quero usar. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o alimento que nos mantém. Não podemos nós dar esse Jesus para as pessoas? Para que o milagre de alimentar vidas ocorra, é necessário entregar tudo o que temos nas mãos de Jesus, por mínimo que seja, e confiar nele. Jesus quer fazer de cada um de nós alimentadores de vidas. Alimentadores de vidas. Você precisa saber quem você é. Você é filho de Deus. Você precisa saber qual a tua identidade. Você é filho de Deus. Você tem o DNA de Deus, o DNA de Jesus. Sabe, Jesus alimentou as multidões, ensinando os discípulos de que eles também precisavam fazer isso. Nós, nesses dias, temos que alimentar essas vidas. Ele disse no verso 18: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, em grupos de 50 e de 100, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Trazemos aqui significa: traga o teu mínimo, entrega para mim. A única coisa que eu preciso é que haja em seu coração íntima compaixão, amor não fingido, desejo de levar o alimento genuíno, verdadeiro às vidas. Quero te dizer, se você não pode dar uma casa para uma pessoa, isso não te impede de dar proteção. Se você não pode dar uma compra mensal, isso não te impede, nessa cidade fria de Curitiba, de oferecer um prato de sopa quente. Se você não pode dar nada disso, isso não te impede de dar um abraço, um sorriso, o ensino, de trazer a palavra da vida. Outro dia eu fiquei sabendo de alguns jovens que foram desafiados pelos seus líderes a evangelizarem mendigos de rua, levar ali um lanchinho, né? Levar uma palavra de consolo, de ânimo, e dar um abraço. Eu vou te dizer para ti, será que o mendigo toma banho todos os dias? Será que ele está com um cheirinho gostoso, perfuminho agradável?
Sabe quando você chega perto da tua esposa assim, e você dá um abraço nela, e você sente aquele perfume, né? É especial. Pois é. Provavelmente existe uma forte possibilidade de que esses jovens, esses discípulos não tenham sentido esse perfume. Não era o aroma de Cristo que eles sentiram ali. Mas o que eles tinham, eles deram. Um abraço, a palavra de Deus e uma refeição. Não vai mudar a história daquela pessoa? Eu não sei. Deus sabe. Deus sabe. Às vezes, diante de uma palavra inspirada por Deus e um posicionamento de uma pessoa, toda a história de uma vida pode ser mudada. E quanto à fome, naquela noite foi providenciado o maná para aquelas pessoas. Elas não foram dormir de barriga vazia. Então, se você não tem condições de dar algo grande, traga o que você tem. O que você tem? O que você tem? Traga o que você tem. Jesus quer abençoar o que você tem. E ele diz assim: mande o povo assentar em grupos de 50 e de 100. Eu gostei dessa passagem de 50 e 100. Alguns evangelhos não trazem, outros trazem. Sabe por quê? Em grupos de 50 e 100? Porque é necessário que o povo de Deus, que a igreja de Deus seja ordenada para que ela possa ser cuidada, suprida. É impossível para você aqui de cima olhar uma multidão de 300 pessoas e cuidar de todos. Mas se eles são separados em grupos de 50, de 100, de 10, de 20, se eles são ordenados em grupos familiares para serem pastoreados semanalmente, cuidados, aí o pastor vai saber qual a dificuldade daquele povo. Aí o pastor vai poder interferir. Aí a igreja vai poder se mobilizar para abençoar aquelas vidas. E eu quero te perguntar, o que te impede de se tornar um alimentador de vidas? Quantas vidas tem à tua volta? Quantas pessoas precisando desesperadamente de Jesus? O que te impede? Jesus quer fazer de você um alimentador de vidas. Traga o que você tem diante dele. Creia. Deixe que ele abençoe. Erga os teus olhos para o céu. O que você tem? O que está te impedindo? Você tem timidez? Você tem comodismo? Insegurança? Medo? Você tem receio? Traga diante de Jesus. Traga diante de Jesus. Deixe que ele abençoe. Deixe que ele estenda a mão e derrame virtude sobre a tua vida. Capacitação para que você possa se tornar um apacentador, um alimentador de vidas. Você acha que tem pouco, que se assusta com as limitações, mas você tem compaixão pelas vidas? Nesta noite, coloque o seu pouco diante de Jesus. Deixe que ele abençoe. E sabe de uma coisa? Quando ele abençoa o teu pouco, e você mistura fé nesta palavra, e caminha com o teu pouco em direção às multidões, elas serão curadas, elas serão alimentadas, as suas histórias vão mudar, vidas vão ser transformadas. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Então,